Pessoal, boa tarde oficialmente para todos vocês. Eu estava com saudade de vocês. Na semana passada nós não nos encontramos aqui. E aí vocês só fizeram atividade à distância mesmo, né? Mas nós estamos aqui agora e o nosso objetivo é retomar aquele assunto daquela aula, certo? A gente precisa, porque como foi só o conteúdo apresentado naquela forma lá e a gente não conversou sobre ele ainda, apesar de que é uma sequência daquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Depois do governo Getúlio Vargas veio então o Brasil, então, a partir dos seus presidentes, dando a cara do país, vamos assim dizer. Professor, né? Pois não. Vai ter aula amanhã? Eu não sei. Depois você vai ver isso aí. Alguém vai te falar oficialmente, tá? Uhum. Então, a partir daquele momento, daquela situação do Getúlio Vargas, que se apresentou enquanto um governo populista, aí nós tivemos uma série de outros governos, né? E alguns deles se destacaram enquanto populistas também, né? Que foi o caso lá do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, né? Que nós vimos nas últimas aulas. E aí, agora, nós entraríamos num período que os governos não são nada populistas, né? Os governantes desse momento aqui agora, que é a ditadura militar, eles não estavam nem um pouco preocupados com essa situação de serem populares ou de serem populistas. Eles queriam corrigir, eu coloco muitas aspas, né? Queriam corrigir o país, corrigir a rota do que estava acontecendo aqui no Brasil, certo? Então, com base nessa conversa inicial aqui, eu gostaria de que a gente desse uma olhadinha aqui no nosso blog, ok? Então, deixa eu só entrar aqui também para mim saber o que eu estou vendo, o que vocês estão vendo. Professor? Pois não. A gente ainda vai usar aquele aplicativo que é Jamboard lá ainda? Agora? Não? Agorinha. Ah, tá. Está planejado. Então, você está vendo aqui a página do blog, né? Nós vamos, a aula de hoje, que seria lá, que está cadastrado no GR8 no dia 24/9, então nós vamos retomar. O nosso plano de hoje será totalmente essa aula 81 aqui, ditadura militar no Brasil. De novo, tem uma atividade do portfólio, você que já fez, está feito, então está ótimo. Se não fez, tem que fazer ainda, né? Para que fique tudo certinho aí nas nossas atividades. E aí, nós vamos então retomar esse assunto que foi colocado aqui naquele dia. Professor? Certo? Pois não? Qual que é a data dela? Para mim anotar aqui. Está no GR8 aqui, dia 24/9, né? Que foi semana passada. Que está lá é o terceiro portfólio nosso, terceira atividade que vai para portfólio. O tema é justamente esse aqui, o título, né, que está lá, ditadura militar no Brasil, e aqui dentro você pega aquelas informações que você tem que colocar aí no seu diário de bordo, né? Que é a questão das habilidades, o conteúdo, essas questões todas que estão aqui, né? Que é a ditadura civil-militar e os processos de resistência que ocorreram aqui no Brasil. Inclusive, eu postei aqui, né? Eu estou verificando que tem pessoas que quem usa o celular não consegue abrir aqui o vídeo. Eu não sei se isso é verdade. Vocês que usam celular e acessou a aula que deixou semana passada, vocês conseguiram ver esse vídeo? Eu consigo. Com o celular, né? Então, o meu celular não abre. Engraçado é isso, né? Então, só funciona se eu abrir lá pelo computador, como está aqui. Mas aí está aí essa paródia, né? Que serve como aí fixação do conteúdo, serve como alguma discussão sobre algumas informações acerca da ditadura. E aí, aqui está a tarefa, né? Quem não fez ainda tem que clicar para fazer. O prazo está até para hoje, então a gente vai jogar esse prazo aqui para o dia 7, né? Para o dia 8 de outubro. Então, o prazo vai ser mudado aqui, porque nós estamos retomando essa aula hoje. E aqui você sabe que, olha bem, para verificar quem realizou a atividade, clique aqui. Você clicando aqui, vai lá para aquela postagem do terceiro bimestre, né?
Então, nós temos todas essas aulas aqui, olha, a 60, fez a tarefa? Olha se você fez, se não fez, você faça. A 62, a 76, a 78, a 81 e a autoavaliação. Se você não fez, você tem que fazer essas atividades aí que já estão abertas, né, que já estão passadas aí. Ok? Então, Professor, pois não? o senhor lembra que o senhor disse para nós uma vez que se nós digitássemos o e-mail errado, enviava para vocês, mas talvez não voltasse para a gente? Talvez não. Se você pôs errado, com certeza não vai para você. Para a gente chega normal. Eu não sei, eu escrevi o e-mail que eu uso lá, só que deve ter tido um erro, alguma coisa, porque eu não recebi nada de volta. Então é porque você pôs errado mesmo. Se você Aí precisa eu faço. não, aí você manda num privado para mim, fala direitinho o número da aula que você está precisando, eu gero o PDF e te Professor, mando. o professor Adir ontem explicou para nós que tem uma funçãozinha lá embaixo, perto do bichinho de enviar, que tem como ativar. Se não tiver ativado, não vem a outra cópia para a gente no e-mail. Isso aí é no formulário que ele mandou para você, tá? Porque os que eu mando são todos configurados para sempre você receber a confirmação do e-mail, tá? Isso é uma configuração que a gente faz. A gente pode deixar para sempre enviar ou enviar só quando você quiser que envie. Então, na configuração que eu faço, eu já deixo para sempre enviar. Você pedindo ou não, você vai receber lá no seu e-mail. Só não vai receber se aconteceu o que aconteceu aí, né? De ter algum erro na hora que escreveu lá o e-mail. Certo? Então, aí eu já falei acho que foi o César que perguntou. Então, fica valendo para todos vocês. Se você Guilherme, desculpa. Então, se precisar de algum de vocês estiver perdido com essa situação, aí manda no privado para mim, fala a turma e o número da aula, que aí eu passo lá e te mando, aí você anexa. Certo? Então, meninos e meninas, nós vamos trabalhar com o Jamboard hoje. Nós vamos discutir um pouco sobre essa imagem, e aí eu não queria assim que a gente falasse nada aqui. Simplesmente a gente... Antes de começar, Oi? Antes de começar, eu tenho uma pergunta sobre esse aplicativo. Eu baixei no meu celular, tentei usar no celular e não deu certo. E no notebook é a mesma coisa. Não, mas aí você tentou usar o que, na verdade? Tem que saber o que você tentou fazer. Porque esse aplicativo aqui, ele não tem nada. Você que tem que colocar as coisas nele, entendeu? Então vamos tentar agora. Eu vou mandar aqui o... Oi? Essa aba do lado da imagem, que tem uma caneta, uma borracha, a setinha, Tá. me aparece só um olhinho no meio dela. Não, você vai ver agora, então. Eu vou compartilhar aqui no chat. E aí vocês vão ver o que vai funcionar. Eu tenho quase certeza que vai funcionar para todos vocês desse jeito. Só que aí, eu queria pedir muito assim, antes da gente compartilhar aqui, de vocês não mexerem na imagem, não riscar, entendeu? Nós podemos combinar isso, gente? Vamos combinar sério. Não riscar, não usar essa caneta, certo? Não riscar, não mexer, não pegar na imagem. Aqui, ó, se pegar e levar para lá, leva, tá vendo? Não pega, não faça isso, para não atrapalhar aqui o nosso processo, entendeu? Eu só gostaria que vocês participassem aqui comigo, ó, usando a nota autoadesiva. Aqui no computador é nota autoadesiva, é o quarto item, e aí no celular você vai clicar em mais e entrar em Stick Notes. Stick Notes. Então, vamos manter esse combinado, gente? Então, e se você põe o dedo na sua tela, se você está com o Jamboard aberto, se você toca na sua tela e mexe, ele vai caminhar, entendeu? Então, ou seja, não mexe nessa coisa, só põe lá a Stick Notes. Eu gostaria de escutar. Podemos combinar dessa forma? Você Sim. vai... Muito obrigado. Sim. Então, eu estou colocando aqui no chat agora o link e ele está liberado. Aí você vai colocar na Stick Note a seguinte questão: o que vemos nessa foto? Então não coloca textão não, gente. Coloca coisa assim bem direto mesmo, né? Palavras pontuais. O que vemos nessa foto? Né? O que você vê nessa foto, na verdade, a sua visão, a sua leitura, certo? E aí, monte de mulher. Mas eu tô pedindo para pôr na nota, né? Põe na nota autoadesiva. E aí, mas isso é muito óbvio, né? Várias mulheres, tem homens também. Mas e o que de diferente? Porque mulher e homens, tá. Mas o que nós temos aqui que essa imagem indica pra gente?
que tem um monte de coisa aí que você pode ver, né? Então já começaram a colocar aqui as notinhas. Eu vou ajeitando elas aqui, tá? Vocês vão colocando, eu vou ajeitando aqui, esparramando por aqui. Ô, professor, meu aplicativo deu problema, tive que baixar de novo. Tô baixando ele aqui agora. Não, tranquilo. Se não der para participar nesse momento agora, participa depois. Não se preocupar com tanta urgência, não, tá? E aí vocês estão vendo aí na tela do Teams essa situação. Então, uma pessoa já colocou aqui protesto. O que mais? Mulheres protestando contra censura. Então, uma manifestação, perfeito. Mulheres lutando contra censura. Luta pelos direitos, protesto contra a censura. Mulheres lutando contra a censura, manifestação. Pois não. Mas por que isso? Ó, aí, ó. Nós combinamos que vocês não mexeriam na foto, né? E tem alguém mexendo, por favor, né, gente? Fala de novo aí ao Guilherme, por favor. Eu não escutei direito. Mas por que eles estão assim no meio da rua? Não, aí nós vamos conversar sobre isso agora, né? Eu só estou esperando aqui um pouquinho as manifestações de vocês. Nós só temos aqui 16 pessoas que estão vendo, né? E aí eu queria que vocês colocassem o que vem na cabeça de vocês para a gente conversar sobre isso. Luta pela liberdade, manifestação, protesto contra a censura. Pois não? Eu entrei aqui nesse Jamboard. Sim. Aí apareceu a foto de uma mulher aqui, ó, contra a censura pela cultura. É isso mesmo que nós estamos vendo. Aí você vai pegar... Você está no celular ou no computador? Celular. Celular. Clica no mais. No meio da tela tem um mais. Coloca Stick Note. Aí você escreve o que você vê. Né? O que você acha que é essa cena aí? Escreve e salva pra gente. Não mexe na imagem, por favor. Você só vai colocar Stick Note. Obrigado. E aí, tem mais alguém? Tá faltando gente para participar, os que já estão aí, né? Mulheres lutando contra... Não mexe na foto. Mulheres lutando contra o machismo. Ó, apareceu uma palavra que não tinha aparecido aqui antes. O machismo. Ei, professor, sai do negócio. Não, mas é só voltar. O link tá aí no chat. Aí. Não mexe na imagem. A mesma pessoa tá mexendo na imagem. Nós vamos ter que parar com essa atitude, com essa coisa. Só porque tem pessoas que não estão fazendo direito. Tem como mandar o link de novo? A internet tinha caído. Certo. Tá lá. Como que escreve isso? Acabou de enviar. Então você coloca Stick Note e salva. Né? Se tá no celular, põe no mais, né? Clica no mais. Aqui eu tenho protesto, luta pelos seus direitos. Pai, sorteio notícia da Fabrinha ou não? Não conversei com ela esse dia, não. Como é que escreve isso aí? Você tá usando o quê? Celular ou computador? Computador. No computador, aqui do lado esquerdo, você tem aí a canetinha, a borrachinha, a setinha e nota autoadesiva. Entra na nota autoadesiva e você escreve e salva. Certo? Então, não mexe na foto, mais uma vez, é a mesma pessoa. Daqui a pouquinho eu vou saber quem é. Aí eu vou ter que fazer diferente, né? Daqui a pouco, só eu sair, eu vou ter que configurar. Professor, sim. Professor, o meu que tá aparecendo um monte de coisa aqui na frente e essas fotos do fundo tá saindo, por quê? Não, é porque tá mexendo mesmo, né? Essas notinhas que o pessoal tá colando, né? Nós estamos usando ela aqui para perceber Aí, professor, estranho, eu cliquei na minha negócio aqui na minha frase e começou a mexer o quadrinho que tava com o meu negócio que eu escrevi. Não, depois que você salvou, eu tô ajeitando ele aqui, ó, tá vendo? Eu tô ajeitando em volta da imagem. Então, a minha imagem tá grandona, professor. Sim, de todo mundo. A minha também, a minha foi enorme. Então, pois é. Então, pessoal, vamos parar agora nesse momento aqui das participações. Eu agradeço até aqui, né? Mas então, só que assim, ó, professor, rapidão. Vamos interromper um pouquinho as participações. Vamos conversar sobre a imagem e depois a gente vai pegar mais participações, tá? Pois não.
Falar um trem, quando a imagem fica grande, é só você sair e entrar no link de novo. Ah, tá, tudo bem. Aí vocês vão descobrindo como é que funciona essa situação aí. Então aqui, ó, apareceu a palavra machismo, apareceu a palavra censura, e essa palavra está escrita na própria imagem, né? Então, contra a censura e pela cultura. Então, aí você veja, né? Veja que tem duas coisas aqui. Eu estou a favor da cultura, mas eu estou contra a censura. Quem é que sabe, ou acha que sabe, tanto faz, o que é censura? Abre o áudio e fala pra gente o que é censura. É uma fica... coisa que não Isso pode é a ser liberdade qualquer... de fala das pessoas? Retirar a liberdade de fala, justamente. Então, quando eu faço alguma coisa e eu te isolo, né? Eu te silencio, né? Então eu te proíbo de se manifestar. Isso é censura, não é? Então, elas estão em protesto contra a censura. E aqui, gente, eu coloquei do ladinho aqui, vocês viram, né? Aqui nós estamos falando dos anos 60 no Brasil. Não é novidade para ninguém que essa época aqui, olha, os anos 60, mulheres, o movimento feminista estava começando a ter uma visibilidade. Começando, entendeu? Então quer dizer que não tinha tantas feministas assim, ou tantos feministas assim, e muito menos eles não tinham força para fazer seus protestos dessa forma. E aqui, as mulheres, se você observar aqui os vestidos delas, os vestidos, olha só, não são vestidos tão longos assim, da forma que talvez teria que ser. Aqui essas mulheres estão vendo, olha o vestido dessa moça aqui, né? Está bem mais curto que as demais, inclusive, né? Então, aqui está tendo um protesto contra a censura, porque existe a censura contra a própria manifestação da mulher, ou a mulher mostrar o seu corpo, ou a questão de como ela usa a maquiagem, as joias, né, os brincos, essa coisa toda. Aquilo que vocês têm no colégio militar, né, aquela forma que as meninas precisam se arrumar para o colégio militar, é algo que está nesse contexto aqui que nós estamos estudando. Então, não pode estar com o cabelo solto, não é verdade? O brinco tem um tamanho máximo permitido, não é verdade? Então, ou seja, é uma forma de censura, é uma forma de controle, né? Para que você só vai entrar dentro do colégio militar se você estiver alinhadamente de acordo com aquilo que o padrão determina, entendeu? E aí, essas pessoas aqui, as mulheres na frente, né, mas também seguida por várias outras pessoas, homens também, estão aí fazendo os seus manifestos. E ocorreram vários nessa época, né? Vários manifestos ocorreram aí. E aí, gente, eu vou... quem está no Jamboard, nós vamos passar aí para a segunda página, né? Agora, quem está usando aqui, nós temos duas formas de acompanhar essa aula. Ou pela tela do Teams, eu estou projetando, ou pelo próprio Jamboard. Agora nós estamos no slide 2, tá? De 6. E aí nós vamos conversar, né? Sobre... Tem 4 slides aqui mais. A gente vai ler, compreender o que está nesse contexto aqui, depois a gente passa lá para o texto do blog para fechar aquelas questões que vocês viram na aula passada. Quem pediu a palavra aí, pode falar? No meu, a faixa daquela canetinha onde eu faço para escrever, ela tá bem no meio do texto. E o texto tá grandão. Não tem como você pegar ela e arrastar, não? Eu tô no celular, eu tô com medo de arrastar a imagem do senhor. Não vai não, porque tá bloqueado para você agora. Você pode mexer o que você quiser no seu aí, que não vai alterar aqui agora. É só quando eu libero para vocês, que aí vocês podem atrapalhar aqui, né? Mas agora não atrapalha, não. Então, meninos, o tempo... Beleza. A data que nós estamos tratando aqui é o século... os anos 60. Os anos 1960, por aí. O que acontecia por aqui? Aconteciam algumas revoluções, sabe? Algumas situações. E essas revoluções deixaram, né, algumas lições para a história.
Aí nós temos aqui o fato, né? O fato é que ocorreu nessa década, precisamente no ano 1964, né? A ditadura militar aqui no Brasil, né? Em 1964, então, que ocorreu a ditadura militar aqui no Elas Brasil. fizeram protesto mais ou menos nessa época. O protesto foi antes da ditadura militar, mas a situação no Brasil não estava nem um pouco legal, né? Não estava tão assim interessante. E aí acontece que, diante da imposição do governo sobre o povo, sobre as pessoas, houveram esses manifestos, aqui no início, né? Agora, o tom da sua pergunta já me diz muita coisa, né? Tipo, você tá surpreso por elas fazerem manifesto nessa época, não é verdade? Ou eu tô vendo coisa que não é verdade, que você não tá falando? Não, eu tava achando isso mesmo. Você tá surpreso, né? Por que você tá surpreso? Aí eu acho que tem a ver tudo com o que a gente tem que ver aqui. Por que você ficou surpreso delas estarem fazendo manifestação justamente nessa época? Não, é que na época da ditadura militar você não podia fazer muita coisa não, né? Olha aqui. Olha o que está na frase sequência aqui, olha. Porque lá foi uma década marcada pela repressão, pela censura, e aqueles que desobedeciam eram tratados com... Que palavra é essa? Eram tratados com violência. Entendeu? Então, era uma época que, na questão política, né, foi marcada por muita falta de democracia. E aí eu gostaria da participação de vocês. Eu vou liberar aqui mais uma vez. Eu queria que vocês respondessem na notinha apenas uma coisa. O que é democracia? Tá? Porque aí vocês falando para mim o que é democracia, nós vamos saber o que não é democracia, né? Então tá, eu vou liberar agora, certo? Com o mesmo link. Vamos colar umas notinhas aí para falar para a gente o que é democracia. O que você acha que é democracia? Vamos partir. Já estão mexendo no texto, gente. Por favor, não faz isso não. Só mexe, só põe a notinha, mais nada. Cola a notinha. O que é democracia? Lembra que eu te falei? Se você mexe aí no seu teclado, aí, na tela do telefone, acaba que você vai mexendo. Então só entra no mais e põe stick Não notes. tá pra me participar, tá dando só pra eu ver. Mas Meu Deus, não tá aparecendo, não. não, tá. Então pode acontecer o seguinte: fecha e abre de novo. Se é porque estava a permissão, eu tirei e agora eu voltei a permissão. Então pode ser que o seu está na memória, ainda que está bloqueado. Vamos lá? Vocês estão tentando colocar notinha? Ou Professor, espera, repete a pergunta que é pra gente responder. Aqui, ó, tá vendo aqui que estão falando aqui? Democracia. O que é democracia? O que você acha que é democracia? E aí essas notinhas, gente, são respostas curtas, tá? Não precisa de fazer textão, é só uma... Aí eu vou deixar vocês colando aqui, eu vou organizando para depois a gente fazer a leitura e aí a gente comentar. Então alguém já fez, deixa aqui quietinha a sua notinha aqui, tá? Que tá feita, feito de verde. Aqui já tem uma notinha amarela também. Alguém colocou apenas. Eu vou apagar esse que colocou o U, tá? Eu tenho certeza que você tentou escrever e não pôs a palavra toda. Aí você pode fazer de novo. Cadê mais notinha, gente? Eu gostaria de ler várias notinhas aqui de vocês. Calma aí que o meu tá dando problema de novo. Vamos adaptando, né? Vai chegar um momento que vocês vão ficar craque dessa coisa. Eu tô achando que tem gente que tá procurando na internet para me dar a resposta aqui. Será que eu tô mentindo? Será que eu tô com ilusão? Mas não tem problema pesquisar na internet, não. Mas eu gostaria que vocês colocassem o que está na cabeça de vocês, né? Para a gente ir formando o conceito aqui. Mas olhando na internet também você acha e aprende alguma coisa da parte. Por que você apagou? Por que tirou?
Beleza. Tem alguém que está tentando colocar aí, quer que eu aguarde um pouquinho, ou a gente só lê essas aqui e depois você participa? Ó, várias pessoas estão colocando agora, então a coisa está Ô, professor, avançando. Sim, pode falar, Gustavo. eu apaguei. Cortou aí, Gustavo. Professor, Entendi o que você falou. Fala, Guilherme. olha ali no WhatsApp do senhor rapidinho o que eu te mandei. Como é que tá o meu? Pra ver se o senhor consegue me ajudar. Guilherme, vamos fazer depois isso, né? Não preocupa tanto agora, não. Aí depois a gente tenta olhar e fazer os testes com o seu, tá? Porque se for mexer agora na hora da aula, eu não vou dar conta. Professor, Sim. a notinha minha que eu pus aí, eu apaguei porque eu tinha posto de uma cor, mas eu queria outra cor. Aí eu pus errado. Beleza. Então, pessoal, eu agradeço quem já participou até agora. Vamos alterar aqui de novo. Então, vocês agora não podem mexer, só podem ler, certo? E aí eu vou dar uma lida geral aqui. A pergunta é o que é democracia? E democracia foi justamente uma coisa que foi tirada durante a ditadura militar. Isso, principalmente para a questão do governo federal, né? A questão de presidente. E a questão de governadores também foi tirada a questão da democracia. Tinha democracia aonde ainda, então? Se foi tirado do governo, né? A democracia do governo federal e dos governadores, aonde se manteve algum tipo de democracia? Quem quer dizer? Na economia ainda tinha democracia ou não? Não, porque na economia é o lugar que menos tem democracia, se você for pensar bem. Porque na economia, quem é que determina? É o mercado, né? São as empresas. As empresas que querem ter lucro o tempo todo. Então, lá é elas que mandam, não é o povo que manda, né? Se fosse democracia, a democracia é justamente isso. Então, já vamos definindo, né, pessoal? Democracia. Duas palavras. Cracia significa governo. Olha, a gente colocou governo aqui, olha. Governo. Então, tá tudo certo por enquanto aqui. E demo, que significa povo. Então, o que é democracia? Olha aqui essa notinha rosa. Governo do povo. Governo em que o povo manda, né? Os direitos dos cidadãos. Governo em que o povo participa. Olha aqui, só notinhas muito bem colocadas mesmo, né? Governo em que o povo exerce a soberania. O que é ser soberano? É ter o poder, é estar no mais alto grau de poder aqui. O povo participa das decisões do governo. É um regime político, sim. Professor! Há direitos de opinação, né, de opinamento, aí as pessoas podem opinar. Só um minuto, Professor! Gustavo. O povo também tem direito na política. Os direitos dos cidadãos que o governo tem que respeitar esses direitos. É o direito de opinar e tal. O governo que elege seu representante por meio das eleições e decide por aí. Pois não, Gustavo? O meu texto sumiu. Tudo bem. É que agora não tem como você colocar, né? Nesse momento agora aqui tá bloqueado. Depois nós vamos colocar no próximo slide aqui. Então, pessoal, se a democracia é tudo isso que vocês falaram, durante o período da ditadura militar era tudo que não tinha. Aqui no Brasil foi proibido, não tinha. Entendeu? Então, essa que é a situação. Então, foram várias situações aí de repressão, de violência, né? Mas o povo não foi simplesmente, vamos aceitar esse trem, pronto. Não. Houve várias manifestações, várias pessoas foram mortas, várias pessoas foram presas, várias pessoas desapareceram, que não se tem nem notícia dessas pessoas até hoje, né? Então, a ditadura terminou em 1984, né? No ano em que eu nasci. Final de 84, quase 85. Então, terminou lá, mas tem pessoas que não se tem notícia delas até hoje, pessoas que desapareceram naquela época, né? Durante os 20 anos da ditadura. Pessoas que foram mandadas embora do país, no caso, são só pessoas que eram um pouco mais famosas, né? Exiladas. As pessoas que não eram tão mais famosas eram presas e simplesmente desapareciam e pronto. As pessoas que eram um pouco mais famosas foram mandadas embora do país, ficaram fora durante esse tempo todo, né? Até que voltaram quando terminou a ditadura. Que aí teve a lei da anistia,
né, que dá perdão para aqueles que foram considerados criminosos durante a ditadura. E o que poderia ser um crime durante a ditadura? Me dá um exemplo de um crime. Olha aqui, olha essa imagem que eu estou colocando aqui no quadro. O que poderia ser um crime? Rebeldia contra o governo? E só o fato dessas mulheres estar aqui andando na rua dessa forma, isso aqui é um crime durante a ditadura. Fazer esse manifesto e contra o governo, isso aqui é um crime, isso aqui não podia. Essas mulheres, elas podiam... Essas mulheres não podiam fazer isso que eles estavam fazendo aqui, certo? Meu jambordo agora deu uma... Ele deu uma travada. Então, vamos aqui seguir aqui no texto, né, meninos e meninas? Nós estamos no slide 3, tá? Quem estiver andando aí, pelo Jamboard, passando para o slide 3, eu vou lendo e explicando, depois a gente vai conversando, vocês vão perguntando se precisar, certo? Então, veja bem, gente, na política, na questão aí dos que assumem o governo pela eleição, que nós vamos ter aqui nos municípios nossos aqui, né? Então, nos anos 60, não foram anos de orgulho, porque é um tempo em que nós não tivemos democracia, né? Em 68, especificamente nesse ano, porque começou em 1964, uma série de situações. E aí, o que aconteceu? O governo, hoje, o nosso governo, ele é mantido por um documento, por uma lei que é a mais importante no país. Quem me diga que lei é essa? Qual que é o documento mais importante do país para organizar o nosso governo, organizar as nossas relações aqui dentro do país? O AI-5? Não. Isso foi lá em 1968, né? Lá dentro da Constituição. O nosso documento é justamente esse, a Constituição. Entendeu? Então, o Bolsonaro, na condição de presidente, ele pode fazer o que ele quiser, se estiver de acordo com a Constituição. Ou seja, acima do governo está a Constituição. Acima dos deputados federais e senadores está a Constituição. Acima dos juízes está a Constituição. É o nosso documento que ali quem está no poder precisa garantir. E aí, o que aconteceu durante a ditadura militar? Eles, então, deixaram a Constituição de lado, né? Deixaram a Constituição de lado e começaram a determinar leis conforme a vontade do governo, entendeu? E essas leis é justamente isso aí que falou, é o AI, né? Que são os atos institucionais, entendeu? E em 68 nós temos o de número 5. Entre todos eles, que foram vários, tá? Não quer dizer que teve 1, 2, 3 ou 4 e o 5 só, não. Teve muitos outros. Atos institucionais, que é o AI, né? E aí o 5 foi, entre eles, o que mais teve situações graves. Entre eles foi o que mais teve aqui, ó, um dos mais que impôs repressões durante a ditadura militar. Então, nesse ato, o que aconteceu? Alguns juízes, né, que faz valer a lei da Constituição, eles foram aposentados forçadamente, né? O habeas corpus foi cancelado. Você sabe o que é um habeas corpus? Quem sabe? Quem vai seguir carreira jurídica? Quem vai mexer o tempo todo com habeas corpus aí? Deixa eu explicar, então, habeas corpus. A palavra aqui, habeas, é latim. Professor? Pois não. Desculpa te interromper, é porque eu não posso, acho que a Roberta até vai falar pro senhor, porque eu tô com dengue e minha cara tá muito inchada, cheia encoraçada, não vou poder ligar a câmera. Aí meu notebook tá acabando a bateria. Se ele desligar de uma vez, eu vou lá buscar o carregador. Se eu tiver lá e ele desligar de uma vez, aí eu pego e entro de novo, tá? Falou, então. Então, o habeas, se cuida aí, cara, bem que dói demais as costas quando eu digo. Então, habeas corpus, né? Habeas significa livre. Corpus significa corpo. Então, habeas corpus significa corpo livre, certo? Em que situação a gente vai atrás do habeas corpus ou que a gente precisa do habeas corpus? Pelo que eu acabei de falar, quando você for preso, né? Que nunca aconteça, eu espero, né? Se a pessoa for presa, né? Se ela for aprisionada, ela tem que ter um motivo para ela estar sendo presa. Né? Então, alguma coisa tem que estar acontecendo ali,
ou alguma suspeita, né, de alguma coisa, aí a polícia vai lá, prende a pessoa vai lá para a prisão, para o presídio, etc. Aí o que acontece? O advogado, ele vai analisar o caso, ele vai ser consultado, né? Analisar o caso. E aí, se por acaso tiver uma situação de que aquela prisão ela é irregular, ou não tiver todos os motivos para aquela prisão, ou se a pessoa que foi presa fizer um acordo, né, um acordo de não fugir, de ficar à disposição ou qualquer coisa assim, o juiz, atendendo o pedido do advogado, pode dar para a pessoa um habeas corpus. O que significa isso? Pode deixar com que a pessoa fique livre durante aquele tempo ali de investigação. Coisas. Não, mais que isso até, na verdade, porque prisão é prisão, né? Tá na cadeia ou em casa própria, continua sendo prisão. O habeas corpus não, é deixar livre. Ou seja, não está preso. Não está preso. Aí depende das circunstâncias, aí fala, ó, você não pode sair da cidade, ou você não pode sair do estado, ou não pode sair do país. Então as regras vai ser dada pelo juiz ali. Mas a pessoa está livre, né? Está com o corpo livre. E aí, durante a ditadura militar, entre as situações todas que o AI-5 tirou, ele cancelou a possibilidade do habeas corpus. Então, gente, pensa bem qual que era a situação aqui. A pessoa, por exemplo, ela estava lá manifestando, não tinha motivo nenhum dela ser presa, mas a polícia prendia. Né? Se ela, por acaso, estava lá, fez um adesivo aí na casa dela, fez uma manifestação contra o governo, ela ia ser presa. O advogado, indo atrás pela lei, fala, olha, não tem motivo para prender, esse cara não fez nenhum crime, esse cara não é perigoso, então dá o habeas corpus. Aí, para evitar essa possibilidade, o que fez? Apenas cancelou a possibilidade do habeas corpus. Está preso? Vai ficar preso, até ser julgado. Entendeu? Pois não, quem pediu a palavra aí? Professor, sim. Eu vou ter que sair porque vou pedir pro homem vir aqui dar uma olhadinha na internet e eu já volto. Gustavo, resolve aí suas coisas. Essas questões assim, gente, muito particular, vocês podem resolver aí entre vocês, tá? Professor? Vamos tratar aqui só do assunto do conteúdo, tá? Professor, sobre o conteúdo, Então seria tipo assim, a pessoa não teria nada a ver, por exemplo, alguém ia lá e pegava um adesivo na porta dele, um trem grandão na janela. Aí ele poderia ser preso e não ter... Vai ser visto, né? Vai ser vista a situação. Ou ele vai ser preso, ou a pessoa que pregou o adesivo vai atrás dela, eles vão investigar para a coisa acontecer. Mas o que era proibido, né, com essa questão? O adesivo foi só um exemplo, né? Porque eram proibidas as manifestações políticas. Então, você está vendo agora aí os carros, né, todos eles, as pessoas que querem, né, vão lá no comitê, adesiva o carro, né, ou põe adesivo aí na roupa, aonde vai, veste uma camiseta aí com o nome do partido, o nome do candidato. Então, o que são isso? Manifestações políticas. A gente pode fazer, por exemplo, vamos reunir a turma das pessoas que são presidentes da associação de bairros aí. Vamos reunir os presidentes aqui no lago e tal. É uma manifestação política, é uma reunião, sabe? Então, isso com o AI-5 foi, então, proibido também, essas manifestações, adesivando, falando em público e qualquer coisa mais. Na sala de aula, vocês precisavam ver... não, vocês não precisavam ver, não. O problema era tão grande que professores foram presos porque, por acaso, falaram alguma coisa lá na aula, e essa coisa que eles falaram na aula serviu de incriminar esses professores, entendeu? Então, a censura aumentou, e muita violência mesmo, né? Porque aí quem ia para a rua não era só a polícia não dava conta de prender todo mundo que ia contra o governo. Mandaram para a rua também o exército, né? O contingente maior, para poder resolver os problemas gerados aí nessa situação. Ok, gente? Tá acompanhando até aqui? Sim, então no caso assim, a pessoa não queria mais a ditadura. Se ele fizesse um protesto, ele ia preso e... Com certeza. Até morto. Morto a gente não pode dizer, né? Mas ele desaparecia.
né, sem nenhum tipo de explicação. Aí, mas cadê o... foi visto no carro da polícia, ele foi na viatura. E depois essa pessoa nunca mais era vista. Né? Aconteciam situações como essa. Inclusive teve no início desse ano, não sei se vocês acompanharam aí, né? O presidente da OAB, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, fez uma... que o pai do presidente da OAB ele desapareceu lá durante o período da ditadura, ele era advogado também, e aí teve uma piada, né, assim, ele fez uma crítica, não foi uma piada não, foi uma crítica que ele fez contra o governo Bolsonaro, e colocou a questão da ditadura, né, porque foi no mês de abril. No mês de abril foi o mês que começou a ditadura no Brasil, entendeu? E aí o Bolsonaro, ele propôs fazer uma comemoração nessa data, entendeu? Ele propôs um projeto lá e para isso acontecer tinha que ser uma lei, ou seja, o Congresso tinha que aprovar, propôs a gente colocar no calendário como sendo uma data comemorativa no Brasil, o início da ditadura aqui no Brasil. E aí esse presidente da OAB fez uma crítica dura a essa situação, né? E falou que o pai dele está desaparecido até hoje, né, em consequência da ditadura. E aí parece que o Bolsonaro fez uma resposta para ele: não, se você quer saber onde seu pai está, eu sei dizer onde ele está. Né? Ou seja, está morto, ou sei lá o que mais que ele poderia responder dessa questão. E isso gerou um BO danado, né? Foi uma situação muito desagradável e na mídia repercutiu bem negativamente para todos os lados, né? Tanto na situação tensa dentro da OAB, como presidente da OAB, quanto no próprio presidente da República, de ter dito tal situação. A Dilma Rousseff, que foi a última presidenta, então ela também, a penúltima, né, a Temer, ela também foi perseguida, ela foi presa, foi torturada no tempo da ditadura e ela testemunha isso. Inclusive, ela recebeu uma indenização durante o tempo do governo dela, e ela, não foi só ela, várias pessoas, recebeu uma indenização em dinheiro, né, pelo que ela sofreu durante o tempo da ditadura lá. Se eu não me engano, era 20 mil reais. Né? Então, assim, claro, para quem é presidente da República, 20 mil reais é o salário dele de um mês, né? De serviço, praticamente, enquanto presidente. Mas uma pessoa pobre, uma pessoa simples aí, receber uma indenização dessa pode significar muita coisa. E aí acontece esses julgamentos, né? Essa situação das pessoas que testemunham que elas sofreram, né? E o que elas sofreram durante o tempo da ditadura. Certo? Se vocês não têm nada para comentar aqui, vamos passar para o próximo slide, né? Que nós estamos entendendo, né? Eu conversei com a Amanda durante esses dias, né? E aí, não sei se a Amanda percebeu, mas a resposta que eu dei para ela foi uma resposta assim: a Amanda está na sala? Sim. Então, eu não sei se você percebeu quando a gente conversava lá, você perguntando sobre a situação, eu respondi com muita, vamos assim dizer, reserva. Eu não falei abertamente para você, eu não fui jogando as coisas de uma vez, eu fui falando com cuidado, eu fui falando com censura, né? Foi censura. Eu não sei se você percebeu na forma que a gente tratou o assunto. Porque o que é a questão aqui? Você tem vários olhares sobre o mesmo ponto, entendeu? Então, existe, e esse ponto eu falei claro para ela, né? Você lembra, né, Amanda? Eu falei claro esse ponto de que existe o ponto de vista de quem é a favor da ditadura e existe o ponto de vista de quem é contra a ditadura, entendeu? Então, nós estamos aqui no texto e colocando os fatos. Esses fatos aqui não tem nenhum deles que é mentira. Por quê? Porque a gente pode encontrar não só uma pessoa que testemunha e fala, não, isso aconteceu porque eu vivi isso, ou meu pai sofreu isso, ou, assim, a pessoa pode testemunhar. E quando a pessoa testemunha, então, nós temos uma verdade por trás disso aí. E esse fato, assim, do desaparecimento, as prisões, quem é a favor não dá conta de contestar. Né? Não dá conta de contestar, porque foram fatos ocorridos mesmo, né? Teve testemunho. Entendeu? Então, tem vários pontos de vista sobre o mesmo fato. Né? Agora, se chegar no final das questões aqui, eu perguntar para vocês, foi boa ou não foi a ditadura? Isso aí eu nunca faria uma pergunta dessa, porque seria de muito mau gosto e só prova que eu não estou entendendo bem como é que é o impacto da história. Né? Porque, historicamente, os fatos podem ser bons e podem ser ruins. Vai depender para quem, né? Para quem, de que lado você está, ou qual que é o lugar que você
de que ponto de vista você está vendo aquele fato. Entendeu? Então, nós precisamos de ter, antes de tudo, uma sensibilidade, né? Sentir a coisa como ocorre. Agora, um ponto aqui, gente, sobre a cultura brasileira, que é justamente, se você volta lá, olha, é o ponto que está aqui, ó, na imagem. Pela cultura, né? Pela cultura. O que aconteceu, então, aqui no Brasil, que diz respeito à questão da cultura? Vamos olhar aqui esse ponto, quem está pelo Jamboard é o slide 4, né? Então, a década de 60 foi um ano de revolução na cultura brasileira, certo? Na música, nós tivemos um grupo chamado Tropicalismo, ou Tropicália, né? E nós tivemos outro grupo chamado a Jovem Guarda, certo? Esse tropicalismo é um movimento cultural que misturava influências, que veio, então, a influência dos anos 60, nós estamos nos anos 60, né? Era o ano do rock, do pop rock, né? Eles chamavam que é o iê-iê-iê, é o iê-iê-iê. Aquele rock mesmo, tipo Elvis Presley, né, nos Estados Unidos, que chegaram por aqui, estabelecendo aqui a cultura da música popular brasileira nesse estilo, entendeu? As letras desse movimento da Tropicália, elas criticavam a ditadura, entendeu? E várias pessoas foram, então, presas. E qual foi o crime? Na música estava alguma coisa que criticava o governo, entendeu? Gilberto Gil foi exilado, né? Caetano Veloso, né, desses cantores aí velhos já no Brasil, né? Então foram exilados porque acharam na música deles algum problema. E aí, muitos dos representantes desses movimentos foram presos e exilados. Eu estou dando um exemplo aí de alguns deles, né? Sabemos o que é exilado? Alguém, por favor, me fala aí. Não, professor, eu não sei. Todo mundo sabe o que é ser exilado? Não sei, não. Não. Beleza, então aí eu É posso... tipo ser preso, né, professor? Ser expulso do seu país? Ser expulso, né? Não é bem preso, não, viu, Isadora? É ser expulso. Então, Tá. ex é fora, tá? Então, o exilado... Ele é separado da população, seria isso? Isso, fala pelo seguinte, aqui você não pode morar, né? Aqui no Brasil, não pode ser sua casa da agora para frente. Aí as pessoas foram embora. Foram para a Europa, foram aí para a América aqui mesmo, né? Paraguai, Uruguai, apesar de que tinha ditaduras por ali também, né? E não foi fácil para essas pessoas. Não foi nada fácil para essas pessoas aí. Perdeu a casa, né? Perdeu o lugar de morar, né? Porque eles tinham um problema, mas não era um problema para ficar preso, entendeu? Mas era um problema nacional. Era um problema que eles estavam indo contra o que o governo da época dizia que era ser cidadão, entendeu? É o que acontece em qualquer situação. Vamos pensar no colégio militar. Se você chegar aí todo desarrumado no colégio militar aí, com a sua farda toda bagunçada, o que vai acontecer? Eles vão te mandar embora para você se organizar. Se você continuar fazendo isso, o que vai acontecer? Eles vão te mandar procurar uma outra escola. Você vai ser exilado se você não estiver dentro dos padrões que estão determinados. E aqui, isso é uma coisa de escola. Você pode sair dessa escola e entrar em qualquer outra, né? Aqui nós estamos falando de país. Você tinha que sair do país e não pode entrar em qualquer outro. Tem que saber se o país de lá vai te oferecer o contrário. Vai te oferecer o asilo, certo? Então, o contrário de exílio é asilo. O outro país precisa te dar condições para você morar lá, certo? Só para vocês verem a diferença entre essas duas palavras. Exílio, saída. Asilo, entrada. Naquele outro lugar. Beleza? E aí, a Jovem Guarda, por sua vez, ela fez um movimento contrário ao tropicalismo. Entendeu? A Jovem Guarda foi os sujeitos que cantaram músicas que não eram problema para o governo, entendeu? Porque aí os da Tropicália, que eram os mais famosos e que aqueles que de fato faziam a música brasileira belezinha mesmo, eles estavam indo contra. E aí mandou eles embora e aí o Brasil ficou sem música, sem cantores, sem
artistas? Não. Tinha aí os artistas que eram de acordo com o governo, foi financiado pelo governo, essa Jovem Guarda, que, por exemplo, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, não sei se são cantores que vocês têm conhecimento deles, né? Talvez não é tão famoso entre vocês, mas aqui esses nomes são famosíssimos aí, que fazia, então, o trabalho de acordo com o que o governo permitia. Tá claro, meninos? Tá beleza por aqui? Tem alguma pergunta? E tinha também, pessoal, aqueles que, por exemplo, tem uma música acho que é do Fábio Júnior, né? Veja bem, você sabe o que é isso aqui? Eu estou colocando escrevi aqui. O que é isso aqui que eu acabei de escrever aqui no... Não. Conhece essa palavra, gente? Lê para mim, em voz alta. Cálice. Cálice, certo? Então, vamos fazer aqui uma... Eu vou colocar... O cálice que eu conheço é aqueles que falam que tomaram vinho antigamente. Então, vamos fazer uma pesquisa no Google aqui. Imagens de cálice. Coloquei aqui a palavra. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente o que é cálice. Então, tá vendo? Mostrou aqui aquilo que usa na missa, né? Principalmente os que... Vocês estão vendo isso, né? Tá. Usa na missa. Ou aqui, cerveja, tá vendo? Ó, essa forma aqui. Então, isso aqui é um cálice, né? É um cálice. Como o Guilherme falou aí, de tomar vinho. Olha aí. É um cálice. Vou colocar esse aqui, que é o mais simplesinho dele. Vocês vão sair? Agora, desliga o áudio aí. Vai no centro? Eu queria que vocês vissem essa outra palavra aqui, olha. Cálice. O que essa palavra agora significa, menino? A pessoa fica resistente. Então, vamos ver se tem alguma imagem sobre isso aqui. Vamos ver se... Que é justamente o que você acabou de falar aí. Quem falou isso aí foi o... Meu Bernardo. Bernardo. Então, agora, cálice. Que é a mesma pronúncia. Cálice, cálice. Cálice. Ó, essa imagem aqui, legal, ó. Da pessoa aqui com o chio, né? Zipando a boca, né? Então, a palavra do Kiko, né? Cálice, 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 você me deixa louco. Então, aqui, nós temos, por exemplo, então, só para vocês verem, né? Vou usar essa imagem aqui, que é a que mais me chocou, né? Impactou. Então, eu tenho aqui o cálice e eu tenho aqui o cálice, né? E aí, teve um sujeito que escreveu uma música, né? E assim, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Agora vamos interpretar essa letra, que foi uma música do tempo da ditadura, né? Por mais que ele escreveu aqui a palavra cálice, e por mais que ele falou que é o vinho tinto, que é aquele vinho escuro, né? Mas é um vinho tinto de sangue. Para as pessoas ficarem, então, caladas, foi preciso, talvez, derramar sangue. Vocês estão entendendo, gente? Sim. O que vocês pensam disso, né? O que isso provoca em vocês? Professor, é uma situação desesperadora. Pois é, né? Séria. E veja bem, gente, nós não estamos tão longe disso, não. Tem gente conversando aí. Se vocês lembram da greve do caminhoneiro que teve no ano, não sei se foi ano passado ou no ano anterior. Então, eu vi manifestações de pessoas antes da eleição do Bolsonaro, né? Pessoas que foi lá na frente de algum quartel aí falando: vocês, militares, vocês façam um favor para o Brasil, assumam o governo desse país mais uma vez para resolver os problemas, né? Então, pessoas pedindo isso. Nos Estados Unidos, está acontecendo agora, nesse momento aqui, as eleições lá para presidente. E já houve uma declaração do Trump, houve em debates declarações dele dizendo que
Se por acaso ele não ganhar as eleições, porque ele é o presidente atual e está concorrendo para continuar sendo presidente. Se por acaso ele não ganhar as eleições, pode ser que ele não dê validade para essa eleição. Ou seja, há uma ameaça de um presidente que está no exercício, dizendo que pode ser que ele vai querer continuar sendo presidente, mesmo se ele perder. Entendeu? Então é uma imposição. Claro que isso não é ditadura. Por que não é ditadura? Porque não é militar, mas é um Estado totalitário, em que o próprio governante se impõe governante. Entendeu? Mas o exercício da força é o mesmo. Porque para ele se manter no governo fora das eleições, ele vai precisar de quem? Do exército, da polícia, para protegê-lo e proteger o governo dele. E aí, para que dê certo, né? Para que a coisa aconteça dessa forma, qualquer um que vier falando qualquer coisa contra tem que se calar, né? O cálice, cálice, cálice. E aí, as pessoas que estavam sendo censuradas, etc., estavam dizendo: afasta de mim esse cálice, né? Eu não quero ficar calado. Eu não quero ficar calado. E também não quero morrer por conta de falar qualquer coisa. Entendeu? Então, aí é a situação que a gente vai vendo como ocorreu e como ainda pode ocorrer. Então, nós temos que tomar muito cuidado e ter consciência do que nós estamos vivendo e como que a gente está agindo aí na nossa democracia. Porque nós temos que trabalhar na pesquisa da democracia. Às vezes, a gente não está fazendo isso aí. Entendeu? Então, aí, gente, olha só. Nessa próxima situação aqui da cultura, especificamente a questão da moda, né? A moda nos anos 60 no Brasil era normalmente copiada de lugares como Paris, né? Na França, Milão, na Itália, né? Aí foi também nessa época que a televisão em cores, que foi uma das coisas do governo do Juscelino Kubitschek, que chegou aqui no Brasil, né? Começava a chegar no mundo afora e no Brasil. E aí, aqui no Brasil, a televisão chegou e nós tínhamos, então, a rede própria aqui. Nós tínhamos uma... Porque antes da televisão, quem sabe qual que era a forma de comunicação, assim? Hoje, se for perguntar hoje, né? Perguntar hoje, você conseguiria viver sem televisão em casa? Eu acho que você me responderia perfeitamente, professor. Eu viveria muito bem sem televisão em casa, porque eu gasto muito mais tempo me divertindo e me distraindo com vídeos do YouTube ou com filmes da Netflix, entendeu? Ou seja, a juventude, o povo de hoje poderia viver sem a televisão, mas talvez não viveria sem um celular ou sem um computador conectado à internet. Inclusive, nós temos televisões aí que precisam da internet para funcionar, né? Para carregar os canais, né? Para carregar os canais e acessar lá a programação, essa coisa toda. Mas aí, antes de nós termos internet, que é uma coisa relativamente recente, entendeu? A internet tem aí cerca da idade de vocês, né? Não, um pouco mais que a idade de vocês. Porque a internet só ficou popular aqui no Brasil mesmo, lá por volta dos anos 2000, né? Porque ela começou lá para os anos 80, né? Em 1980 que começou a internet, e era pouquíssimos lugares no mundo que tinha internet. Grandes universidades aí que tinha internet. Aí a coisa foi se popularizando aí. Hoje é muito simples, né? Meu filho já dá conta, e meu filho vai fazer 3 anos daqui a 15 dias quase, ele consegue, né? Às vezes eu não deixo usar o celular, ele... Ai, papai, aperta, porque ele já quer apertar lá no ícone do YouTube e ele dá conta de achar os vídeos do Baby Shark lá que ele gosta, né? Então, ele já está crescendo nesse ambiente que, para mim, né, quando eu tinha a sua idade, quando eu estava com 14 anos, eu nem sabia o que era internet. Sabia o que era computador, mas não sabia o que era internet, entendeu? E aí, depois, assim, uns 5 anos, depois que eu tinha a sua idade, quando eu tinha lá por volta dos meus 20 anos, aí sim eu comecei a mexer com a internet, de fato, né? E hoje já está aí tudo feito pela internet, né? Então eu fico pensando, hoje veio o cara aqui da Tecnet para resolver uma questão aqui na minha internet. Então, ou seja, ficou desligado um tempo e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer o plano de aula, eu tenho que alimentar o blog. Ué, como é que eu vou fazer aqui sem internet? Teve uma reunião de manhã, entendeu? Então, ou seja, a internet, a falta da internet me assusta hoje em dia, porque ainda mais nesse regime que nós estamos trabalhando agora, eu preciso da internet para a coisa acontecer. Nós estamos usando a internet para agora a aula acontecer. Tá entendendo, gente? Mas aí,
nós estamos falando que em 1960 chegou a televisão no Brasil. E aí, durante toda a minha adolescência, né, toda a televisão que foi o elemento principal do entretenimento da família. E antes da televisão, o que era? Me responda aí, por favor. O que vocês acham? Rádio? O rádio. E no rádio tinha tudo. Tinha notícia, tinha música, tinha radionovela. Pensa, as pessoas ficavam esperando a novela. E aí as pessoas faziam a novela de forma só na voz mesmo, né? E fazia lá toda aquela dramaturgia, e fazia aqueles efeitos sonoros, tá chovendo, tem um carro andando, né? Então transmitia tudo ali na condição pelo rádio, que era o ponto importante. E a Globo tinha, na época, né? Já existia a rádio, já estava nessa empresa, nesse ramo de empresa aí da rádio, e quando chegou a televisão, a Globo foi a primeira a, então, entrar nesse meio audiovisual, né? Antes nós tínhamos apenas o áudio, aí com a televisão nós temos o audiovisual, e agora com a internet nós temos o audiovisual e o que mais? O cibernético, né? Sei lá, o virtual. Agora nós temos o virtual, além disso, né? Então, uma realidade totalmente diferente, que vocês nunca vão saber a diferença, eu acho. Né? Porque vocês já entraram, né, como meu filho agora, já entraram nesse meio virtual. Vocês não sabem. E eu acho que eles nunca vão saber o que era apenas escutar lá no rádio as pessoas falando os diálogos e aí criando na mente a cena, né? Que cena é essa? É uma cena de casal apaixonado? É uma cena de pessoas na alegria, na euforia, embriagadas, entendeu? São situações assim que mudou. É um passado que eu acho que não volta, não tem como mais voltar, né? A menos que aconteça o apocalipse, né? Aí vai entrar a catástrofe, vai acabar com a tecnologia de uma vez aí, a tecnologia virtual, sei lá, né? Eu estou sonhando aqui, pensando besteira, né? Mas a situação é essa, né? Aí o audiovisual chega aqui no Brasil, por meio da televisão, e os artistas vão apresentando as suas músicas, né? As suas músicas também contra a ditadura. E aí a situação ocorria. O programa era gravado, as pessoas iam lá, fazia suas manifestações, né? Apresentava. Havia vários donos de programas que eram também contra e que aproveitavam o momento. Aí transmitia o programa. E aí a polícia descobria, era denunciado, corria para lá para a emissora, chegava lá, cadê o fulano que falou isso? Não, já sumiu, a pessoa já não está mais lá. Foi uma gravação que foi transmitida. Vocês estão entendendo como que a coisa foi acontecendo? Então, por mais que as pessoas foram perseguidas, as pessoas eram vigiadas, havia forma das pessoas manifestarem que palavra que eu estou pensando aqui, gente? Revolta? Resistência. É revolta também, né? E aí, a partir da resistência, da revolta, foi acontecendo um processo aí de revolução, né? Revolução contra aquilo que estava posto, né? Então, um pouco isso, né? Um pouco essa situação aí. Então, vamos para o nosso último slide dessa parte aqui, e aí a gente vai conversar na outra parte lá no próprio blog, né? Então, que é a palavra que nós abrimos aqui já, né? Foi uma época de revolução. As pessoas que não estavam gostando daquela situação, elas foram para a rua lutar. Aqui que vem a expressão, gente, dar a cara a tapa. Né? Tipo, ninguém de nós está gostando da situação, mas ninguém tem coragem de ir lá e falar: ô, governo, tá errado, governo, tá ruim. Aí tem aqueles que dão a cara a tapa, né? Aqueles que vão na luta, aqueles que vão fazendo a revolução, né? No sentido assim de, gente, eu vou entrar aqui na frente e vocês vêm atrás para dar suporte, né? E aí lutas, houve então as repressões, as censuras e todo esse processo, né, de situação complicada e desagradável. Aí nós temos então uma participação da juventude, né, uma juventude formada aí, uma juventude principalmente ligada à Igreja Católica, entendeu? Os movimentos que criaram esses movimentos sociais. Pessoas ligadas à Igreja Católica e, mais que as pessoas da Igreja Católica, as pessoas que estudavam nas UF. O que é o F?
Quem sabe essa sigla o que significa? Universidade Federal. Nas universidades federais, entendeu? E nas universidades federais, gente, existia um espaço um pouco ali protegido, né? E aí é um problema. Na época, vocês precisavam ver o quanto o pessoal do governo criticava as universidades federais. E você não vê tão diferente hoje. As pessoas querem falar mal da Universidade Federal. Por quê? Porque ali é um espaço em que não tem censura. As pessoas fazem pesquisas, as pessoas estudam, as pessoas descobrem a vida como ela é, como pela ciência mesmo, e elas falam. E elas não têm que pedir permissão para o presidente, não tem que pedir permissão para o padre, para o pastor. Elas simplesmente, ali pela ciência, pelo próprio espaço universitário, dali saem as verdades, entendeu? E elas são ditas. E aí as pessoas... é um problema, né? Então, naquele momento ali, por mais que elas tinham uma certa proteção, houve muitos cursos que foram fechados, né? Muitos cursos que foram simplesmente, ó, não pode mais esse curso acontecer, fechou a porta do curso, né? O pessoal da área de história, né? O pessoal da área de filosofia, de sociologia, então foram duramente criticados e foram duramente perseguidos mesmo, né? Mas era nesse espaço que nasciam esses movimentos sociais. Pessoas que se organizavam contra o governo, pessoas que tinham conhecimento muito além aqui do Brasil, né? Conhecimentos fora do Brasil, na Europa, aí, né? E que garantiram essas lutas, essas revoluções, essas revoltas, entendeu? Mas, claro, né? Tantos estudantes foram mortos, lutando contra a ditadura, né? Alguns, então, aqui que eu falei já no início, né? Alguns sumiram e não se sabe até hoje onde eles estão. Voltei, pessoal. Não encontraram, parabéns, não encontraram os corpos dessas pessoas por aí, né? Então, foi uma época que marcou a história brasileira. E não sei se pode ser, aí agora emitindo a opinião pessoal, né? Não sei se foi positivo. Eu acho que não foi positivo. Eu acho que essa situação foi bem negativa. Eu acho que foi uma história que não pode voltar nunca mais. Nós não podemos aceitar tal situação como essa. Não podemos permitir. E se há algum governante que ameaça isso, esse governante ele não pode ter o direito, né, constitucional de continuar nos governando. Então, gente, seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso a situação. E aí, eu gostaria, assim, de fazer diferente aqui agora, né? Nós vamos passar ali para o blog. Eu queria liberar aqui, né? Para que vocês ou falem no áudio. Então, aqui nesse slide número 7, eu vou liberar aqui para vocês. Nós vamos fazer agora aqui uma síntese. Você fazer uma síntese aí, colocando a stick notes. Aí eu precisava que todos vocês colocassem, e eu vou usar isso para dar nota, tá? Agora, nesse momento, vai valer nota. A stick notes, você coloca o seu nome nela. Então, aí eu vou pegar, vou colocar uma notinha aí nessa participação específica dessa aula. Então, você escreve a pergunta simples. O que foi a ditadura no Brasil? Mas não é para fazer questão, repita a questão. É simplesmente colocar em linhas gerais, aí você coloca na nota o seu nome e a turma, por favor, certo? Então tá liberado aí, eu quero ver as notinhas sendo coladas aqui nesse pano branco aqui. Eu vou escrever aqui a pergunta, né? E você, então, responde aí pra gente. Professor, mas como é que eu faço para responder aí? Quem não tem condição, não faz, né? Não tem problema. Vamos lá, gente. Vocês que têm... Professor, o Jamboard não tá dando pra eu poder escrever, tá só um olhinho. E tava dando pra poder escrever, eu saí. Sai e entra de novo, porque agora que eu liberei. Tava bloqueado mesmo, né? Então, quando tá bloqueado, você só vê o olhinho. Aí agora, como eu bloqueei agora, sai e entra. Professor, eu vou ter que sair e entrar, porque pra mim não tá aparecendo a opção de colocar nota. Peraí, não, deixa eu fazer de novo. Não, tá aqui. Já tá aqui, todo mundo pode editar. Eu vou colocar lá no chat de novo o link, aí você entra de novo a partir dele. Porque aí já atualiza, né, a partir daí. Vou abrir aqui. Então, é só essa parte aqui, né, da gente... Deixa o meu time funcionar. Pronto.
Ele resolveu travar um pouquinho aqui agora. Abriu. Enviando. Enviado. Tá no chat aí mais uma vez. E aí eu gostaria que vocês, então... Ó, já tem aqui o Guilherme, que já fez a sua participação. Eu acho que a minha internet deu uma vacilada aqui, uma oscilada. E por isso que deu essa travadinha para vocês aí também. É qual página? Minha internet tá muito ruim, não tá querendo abrir, professor. Na última, na 10, tá? É no slide 10. O meu tá no 6. Oh, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, então. O meu, a pergunta tá no 7. Cada um tá num lugar. É que para mim não tá aparecendo nada ainda, como vocês estão vendo aí, eu tô esperando carregar aqui. Eu vou dar o F5. Agora tá no 6 aqui. Para mim não tá em nenhum. Até agora eu tenho que... Não carregou. Não, mas é isso mesmo, é o 6. Alguém andou mexendo nessa ordem aí. Então eu vou tirar aqui, deixa que eu vou organizando, tá? Então nós temos 3 participações aqui. É para pôr o nome, tá, gente? Tem alguém que colocou e não colocou o nome. A Raira colocou, o Guilherme colocou. Aí tem 2 pessoas aqui que participaram e não colocaram o nome. Não risca não, por favor. Só cola stick note no celular ou então aqui nota autoadesiva no computador. Quem tem condições, né? Quem não tem, não tem problema. Aqui é uma interrogação. Alguém colocou uma nota sem nada. Eu vou apagar, tá? Essa aqui veio nada, eu vou apagar e você coloca outra. Coloca o nome, pessoal. Coloca o nome. A Alana Gabriela participou. Por favor, não risque. Não risque o quadro. Porque senão acaba o giz. Foi eu, professor, foi sem querer. Ah, sem querer você fez um G aí, né, Gustavo? Eu sei. Eu posso entender. Mas tudo bem, né? Não é problema não. Alguém colou uma notinha sem nada aqui. Professor, como é que eu faço para mim escrever igual vocês escrevem aí? Se você está com o celular, clica no maisinho e escolhe. No computador aqui do lado esquerdo tem aqui o 4º item. 1, 2, 3, 4. Tá? Nota autoadesiva. Você clica nela e você escreve e salva. Tem mais aqui, pessoal. Tem várias pessoas que já colocou. Professor, eu coloquei 2 notinhas. A primeira tá ali no canto, ela tá sem o meu nome. Desculpa aí. Não tem problema não. Então, vamos fazendo a leitura, né, daquilo que vocês já colocaram por aqui. Eu vou começar aqui. O Caleb, que acabou de colocar, 9º A, foi um regime comandado pelas Forças Armadas, né? Não, eu coloquei errado aí, peraí. Tudo bem. Você está apagando? Tudo bem. Então, foi quando os militares passaram a governar o Brasil. Foi um momento de terror no Brasil. Olha, é interessante esse ponto aqui. Por mais que a gente que está olhando os fatos, só olhando os fatos pela aula de história mesmo, né? Também nós temos o direito de fazer o julgamento de valor dessa coisa, né? O que ocorreu? Isso não foi interessante. Então, olha, aí apareceu aqui a palavra terror, né? Porque às vezes a gente fala muito assim, só por falar, né? Só fala o que foi ali como se não tivesse algo que é importante se ver ali. Entendeu? Então, aí, ó, foi quando o Brasil foi liderado pelos militares. Foi um tempo conturbado, marcado pela censura.
censura é com C, tá? Então, uma época... De novo, eu não coloquei o nome. Ai, meu Deus, saiu errado. Então, foi uma época que o Brasil foi comandado pelos militares e a população não tinha nenhum poder. O Matheus escreveu aqui, né, que é a questão da não democracia, né? Da não democracia. Foi um período aí conturbado, onde o país foi governado por líderes militares e o povo não tinha direitos e nem democracia. Aqueles que se opunham eram perseguidos. E pode continuar, né? Eram perseguidos, eram torturados e outras coisas mais. Né? Tem alguns filmes, né? Só que são filmes tão complicados, né, gente? Porque tenta contar a história como ela foi, que nem a idade de vocês pode assistir, de tanta violência que apresenta ali, né? Então, quando você tiver um pouco mais de idade, tem alguns filmes que eu vou poder te indicar. Quando você tiver no ensino médio, né, com certeza você vai voltar nesse assunto, e aí vocês vão poder ver esses filmes que mostraram um pouco dessa realidade aqui da ditadura militar. Então, foi um período que teve uma resistência à liberdade e censura, que a Melissa escreveu. Né? Período na política brasileira, que os militares conduziram o país, Frederico escreveu, beleza. Foi um governo em que teve militares como líderes, né? Infelizmente, houve muita censura e muita violência, a Kelly trouxe para a gente. Regime militar, que foi um período na política brasileira, né? Aqui, foi uma época em que o governo estava se impondo, né, excessivamente sobre o povo. É isso que vocês estão repetindo, né? Deixa eu ver se tem alguma palavra que apareceu como novidade, né? Então, aqui entrou a palavra que a Ana Carla Marques escreveu, a questão das práticas de autoritarismo, né? Tortura, né? Tortura e censura. Tá, política brasileira que o Matheus Alves escreveu, do 9º C. Alguma palavra? Professora, eu esqueci de colocar meu... Mas eu escrevi. Uhum. Então, a população não tinha direitos, né? Mas foi um período também, gente, que ocorreu algumas grandes obras. Viu? Professor? Não foi só coisa ruim, vamos assim dizer, porque teve... Você já ouviu falar na Ponte Rio-Niterói? É uma grande ponte, parece que ela tem quase 20 quilômetros. Tem vários quilômetros, eu não sei dizer quantos quilômetros certinho agora, mas é uma das obras, né? Várias rodovias foram asfaltadas, teve desenvolvimento, teve uma série de questões aí. E a escola, né? As práticas escolares nossas foram importadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que definiu, foi copiado lá dos Estados Unidos a forma da nossa educação aqui. Então tem alguns pontos aí. A escola técnica, viu? O IF, os IFs nasceram nesse contexto da ditadura militar, entendeu? Então, ou seja, tem alguns pontos aí que a gente aproveita, né? Aproveita enquanto elemento importante. Mas por que nasceu o IF? Sabe? Foi porque eles estavam contrários à UF, né? A Universidade Federal, que tinha cursos teóricos, então criaram os IFs para ter cursos técnicos, nos quais as pessoas no caso, precisavam para combater o outro. Porque aí, no lugar de você ficar lá 4 anos estudando teoria, você, durante 2 anos, podia estudar um curso técnico que é mais a prática, né? E aí você logo já vai para o mercado de trabalho, essas coisas assim. Entendeu? Então, é por aí que houve essa situação aí. Então, acho que não tem nenhuma palavra nova aqui, tem? Forças Armadas. Então, olha, lindão, né? Nosso Jamboard, né? Participativo. Aqueles que conseguiram. Aqueles que não conseguiram hoje, né? Vamos tentar ver o aplicativo aí. Depois vocês me chamam no privado. A gente pode fazer alguns testes, né? Dentro da semana aí, para a gente poder usar isso aí também como uma ferramenta de participação de vocês. Pessoal, algum comentário mais aí? Alguém gostaria de, por acaso, fazer alguma pergunta sobre o que nós fizemos na aula, que ficou para vocês fazer na aula passada? Esse tema aqui é a ditadura militar no Brasil. E aqui dentro do texto, eu pensei que nós íamos ler esse texto aqui hoje, mas não vai dar, né? Então aqui está falando a data, quando ela começou, o contexto mundial, né? Estava no período aí da Guerra Fria.
né? Que estava acontecendo no mundo. Aí houve especificamente o golpe de 64, a situação que ocorreu lá em abril, né, de 1964, quando assume o governo. Aí aparecem aqui as informações sobre os atos institucionais. Nós comentamos na aula de hoje só sobre o AI-5, né? Que foi o mais grave de todos eles, né? Mas tiveram outros atos institucionais também ao longo dos governos. Uma situação que só podia ter 2 partidos, né? Aqui no Brasil, só o MDB e a Arena. O MDB seria a esquerda, né? Seria o que hoje seria o PT. É claro que é totalmente diferente, tá, gente? Mas o que seria hoje o PT, PSOL, esses da esquerda, né? Estaria aqui no MDB. E os da direita, que seria o pessoal da Arena. Esse Arena aqui virou depois o PSDB, que é o partido do atual prefeito, né? PSDB. E depois nasceram outros partidos. Nós temos mais de 50 partidos no Brasil, sabia? Nós temos cerca de... Eram 35 e foram aprovados. Nós temos cerca de uns 50 partidos no Brasil. E houve, no último tempo, eles foram, então, mudados de nome, né? Esse hoje é MDB, mas até 3 ou 4 anos atrás era PMDB, Partido da Mobilização Democrática. Aí agora virou só MDB, que é o nome anterior deles, né? E outros partidos foram mudando de nome aí ao longo da história. Beleza, então, senhores? Quem não ouviu a paródia? Quem não ouviu aqui eu cantando a paródia para vocês? Eu! Não ouviu? Primeira aula? Eu também não ouvi, não. Pois é, gente. Eu também não. Vocês não ouviram a paródia. Então quer dizer que vocês não leram, não assistiram a aula passada? Eu deixei para vocês? Eu ouvi. Gente, eu tô achando que vocês não estão lendo aqui o blog nem... A internet tá ruim, tá tudo travando. Agora, nesse momento? Não, todas as aulas tá. Ah, tá. Tá meio ruimzinho. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Pode fazer. Por que a gente tá continuando estudando sendo que tá de quarentena? Uai, nós estamos resolvendo o problema. Não, Gustavo, para. Nós estamos resolvendo o problema, sei lá. Contrai um pouquinho, Guilherme. Não, Serão, tem dia que o Gustavo arrumou umas perguntas. Toda hora, professor, como é que vai ser chamada? Do que Como é que vai ser chamada? É uma preocupação sem... Professor, vai ver, essa quarentena foi o destino falando pra gente que a gente precisa de umas longas férias. Eu tô precisando, viu? Eu também Todo mundo tá. Eu tô precisando, professor. E agora, esse ano eu tô estudando, né? Pensa, eu tô cansando 2 vezes, né? Esse menino já não era normal. Pessoal, vamos cantar essa... Vocês cantam comigo essa paródia aí? Cantamos. É a música do Nando Reis, né? Por Onde Andei. Ih, nessa não. Meu Deus, mas o Matheus Alves só paga mico, hein? Credo. Eu esqueci qual que é o tom que eu toquei, deixa eu ver aqui. Ainda, ó. Beleza. Ô, professor, o senhor colocou nos seus status, sextou, mas hoje é quinta. Eu não coloquei isso, não. Não, aqui lá é sexto, o nome da música, Sexto Sentido. Não é sexta-feira, não. Meu Deus. Vamos cantar? João Goulart então foi derrubado, golpe militar e violento. Castelo Branco governando agora, começou esse tormento. Só 2 partidos que são aceitáveis, atos institucionais que mandam. Democracia no Brasil agora não passa de lembrança. Vai sim que eu sei que na ditadura torturava. E a esquerda vem e só restou a luta armada. Milagre sem a economia equilibrada. Agora eu sei, desigualdade era disso que se tratava.
a democracia volta de forma lenta e com segurança. Mas mataram Vladimir Herzog, aumentou a militância. Lei da anistia muito frágil, impunidade em todas as circunstâncias. Diretas para a eternidade, é o que o povo agora clama. O refrão, vai sim que eu sei, que na ditadura torturava. E a esquerda vem, e só restou a luta armada. Milagre sem a economia equilibrada. Agora eu sei, desigualdade, era disso que se tratava. Vamos cantar o refrão só comigo, todos vocês? Uhul! Gente, vamos abrir o áudio aí. Ninguém falou nada. A participação de vocês foi bem baixinha. Palmas para o professor. Vocês participaram com o... Eu ia cantar, mas não vi ninguém cantando, eu fiquei quieta. Não, mas vamos cantar todo mundo. Eu cantei aqui só pra mim mesmo. Vamos cantar só o... Não a letra não, professor. Pessoal, Mas não vai dar certo não, professor, porque a internet dos outros começa a travar bem na hora, e se eu começo a cantar uma parte, na que destrava, já tá cantando outra. Pessoal, é rapidinho, só o refrão aí, ó, tá marcado. Vai dar bagunça. Tá travando mesmo, eu tô Mas isso aí é gagueira, né? Tá falando não. Isso aí é outra coisa. Isso aí é gagueira. Vamos lá, pessoal, tá marcado aí, vamos ao refrão. Vai sim que eu sei. Vamos lá, gente. O trem vai dar volta. E na ditadura. Vai dar volta. Vamos. E a esquerda vem, e só restou a luta armada. A economia equilibrada. Agora eu sei. Mais uma vez. Mas sim, eu sei. E na ditadura, Portugal. Como é? E agora eu sei. Lindo, Foi incrível. Eu não escutei o professor. Pessoal, Eu também não. Eu só escutava os meninos da voz, agora eu sei cantando. Vocês, Eu só tava escutando o Iau. atualizem suas atividades, certo? Nós estamos em época de fechamento de nota, né? Então não vamos deixar nada para trás para a gente caminhar legalzinho aí. E aí a matéria da prova, né, que vocês vão fazer essa semana aí, então fica sendo o material dessas duas aulas, que seria a aula sobre os governos populistas, né? E essa aula sobre a ditadura. Então vai ser esse conteúdo aí, aulas aí para a prova, certo? Então, me passa o blog no meu telefone, eu vou te mandar um oi, você me passa a minha atualização. Tá, aí qualquer coisa trata no privado, vocês me chamam lá, a gente conversa. Professor. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Se quiser. Encerramos, então, tá? Professor, tchau. Ô,